Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Quem encontrou, diga amém? Amém. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhes impousaram as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir em água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizou por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, estamos aqui diante dessa passagem onde o doutor Lucas, ele faz questão de relatar esse milagre que aconteceu no sábado. O interessante é que somente aqui no Evangelho de Lucas nós encontramos essa passagem desse milagre que ocorreu em uma das sinagogas. E aqui nós podemos contemplar que o Senhor Jesus, propositalmente, ele visitou uma das sinagogas para poder ali trazer uma palavra. E eu acredito que foi mais profundo do que isso, porque nós observamos o que realmente aconteceu. E além do propósito de libertar aquela mulher que havia 18 anos, que vivia encurvada, e nós observamos que a enfermidade que ela tinha não era simplesmente uma enfermidade física, ou seja, natural, decorrente da queda de Adão e Eva, algo que pode acontecer com qualquer ser humano. Eu observo que aquela enfermidade também não era uma enfermidade que foi permitida por Deus para que a glória de Deus viesse a ser também reconhecida. Porque nós também observamos no Evangelho de João capítulo 9, quando Jesus ele cura um cego de nascença.
E ali a pergunta foi feita: quem pecou? Foi o servo? Foi o pai? Foi a mãe? O que aconteceu para esse indivíduo nascer cego? Ele está carregando um karma? Será que os pais cometeram um pecado? Ele está pagando por aquilo que os pais fizeram? Jesus ele responde dizendo: não, essa enfermidade é para a glória de Deus. E Jesus curou aquele cego de nascença. Em terceiro ponto da nossa observação com relação à enfermidade, é uma enfermidade causada por demônios. O texto é bem claro. E aqui nós podemos observar que ali havia um hospedeiro no corpo daquela mulher. E já havia 18 anos que ela andava encurvada. E um dos motivos pelas quais o Senhor Jesus ele fez questão de entrar ali, além de curá-la, e realizar uma grande demonstração de poder e de autoridade, porque aqui nesse texto nós observamos que Jesus não somente ele se revela como aquele que tem poder para poder realizar sinais miraculosos, porque desde a antiguidade nunca se ouviu falar de alguém que teria poder para expulsar demônios. Jesus ele expulsa aquele espírito de enfermidade, aquele demônio que estava no corpo daquela mulher. Mas aqui ele também revela a sua deidade, a sua divindade, o seu poder de onisciência. O indivíduo se passar como Deus ou achar que ele é Deus, ele tem que ter pelo menos 3 atributos. Ele tem que ter o poder da onisciência, da onipresença e da onipotência. E Jesus aqui ele mostra muito bem claro que quem viu ela foi Jesus. Não foi ela que foi até Jesus. Foi Jesus que revelou o problema dela. Ela tem 18 anos que está sofrendo. Foi Jesus que diagnosticou o problema dela. Não foi a mulher que foi até Jesus. Foi ele que foi até a mulher, para que ela pudesse receber o milagre. Então isso mostra muito bem claro o amor de Deus por cada um de nós. Não somos nós que vamos até Jesus. Não somos nós que vamos até a Deus. É Deus que vem até nós. Por isso que a Bíblia diz, em João capítulo 15, 16, não escolhestes vós a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades desse fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedis ao Pai, em meu nome ele vos conceda. Então é Deus que vem ao nosso encontro. Aquela mulher foi curada num sábado. Num sábado. Aqueles religiosos foram chamados por Jesus de hipócritas, porque eles se diziam muito espirituais, mas eles valorizavam mais um jumento, uma vaca e um cordeiro do que um ser humano. Eles ficaram irritadíssimos e possuídos de ódio, porque Jesus tinha libertado aquela mulher no sábado. E Jesus disse: quando vocês estão no sábado, vocês não desamarram seus animais e levam até o bebedouro para saciar a sede? Por que eu não poderia curar essa pobre mulher que está sendo escrava do diabo há 18 anos? Vocês são hipócritas. Eles viviam uma religião aparente, mas não viviam realmente o Evangelho, a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele sempre nos surpreende, nunca ele é surpreendido. E aqui nós observamos que Jesus ele curou aquela mulher num dia improvável. Num dia improvável. Para montar ou abrir ou inaugurar uma sinagoga, naquela época tinha que ter 10 judeus, 10 homens. Se tivesse 9 homens e uma mulher, não poderia, a lei não permitia. Isso mostra o índice de discriminação que havia na época antes de Jesus. Mas após Jesus,
Jesus ele valorizou as mulheres e colocou onde que elas realmente merecem estar. E aquela mulher estava ali dentro, talvez auxiliando no templo. E naquela época a sinagoga era feita de uma forma como se fosse um redondel, redonda. E o pastor e o mensageiro, ele não utilizava esse modelo que nós utilizamos. As pessoas faziam um círculo, sentavam em volta e ele ministrava a palavra no centro. No centro. Então ali, a Bíblia diz que Jesus chamou aquela mulher para ela vir até ele. Olha só que interessante. Meus amados, o milagre sempre acontece quando menos você espera. Mas o mais importante é você estar no lugar certo e na hora certa. O milagre jamais poderia ter acontecido na vida daquela mulher se ele não estivesse naquele momento na casa de Deus. Deus ele criou todas as coisas e ele opera todas as coisas e nada pode fugir do seu domínio e controle. E ele curou aquela mulher num dia improvável, no sábado. Eu quero que vocês entendam que quando você menos esperar, será o dia da operação de Deus na sua vida. Mas você tem que estar no lugar certo, na hora certa, esperando o mover das águas. Se ela estivesse em casa, com certeza não teria sido alcançada por Jesus. Ela estava na sinagoga. Ela estava na sinagoga. Você pode ouvir uma boa mensagem, sentado no sofá da sua casa, ou na sua cama, ou no seu escritório. Você pode assistir muitos cultos, mas nada se compara de você estar presente. Porque a manifestação do poder do Espírito Santo não é possível transmitir em toda a integralidade. Amém? É aqui que acontece o mover do Espírito. Nós temos que estar presentes no momento que Deus ele quer operar os milagres. Meus amados irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos a um passo de ser alcançado pela misericórdia do Altíssimo. Eu vejo a fé desta mulher, a fé dela, a perseverança dela, porque Jesus ele disse, ela é filha de Abraão. Ela cria no Deus Todo-Poderoso. Ela cria no Deus Jeová. Ela é uma mulher que tinha o costume de ir no templo, de buscar a presença de Deus. Mas mesmo ela sendo uma pessoa religiosa e crendo em Deus, havia um demônio nela. Então não é pelo fato de você ter uma religião, ou de você professar que crê em Deus ou acredita em Deus, não significa que você não seja uma vítima do diabo. Para que você possa se apropriar dos milagres de Deus e para que o seu templo venha estar preservado, resguardado e habitado, só tem uma pessoa que pode impedir o avanço das trevas, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, e a morada permanente do Espírito Santo sobre nós. Aquela mulher tinha uma religião. Quantas vezes que aquela mulher esteve no templo? Ao longo de 18 anos. Quantas vezes? Quantas orações aquela mulher recebeu? Não foram poucas. Mas aquele diabo estava no lombo dela. Ela andava encurvada. A Bíblia diz que ela era impossibilitada de erguer os seus olhos ao céu. Andava completamente encurvada. E muitas são as pessoas, meus irmãos, que têm vivido assim. Apesar de crer em Deus, apesar de demonstrarem uma fé e conhecerem a palavra de Deus,
mas vivem curvados, não conseguem erguer os seus olhos ao céu e vislumbrar as grandezas de Deus, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Meu Deus! E vocês observam que muitas das pessoas acham que o diabo não entra dentro das igrejas, né? O diabo estava lá dentro, no corpo de uma mulher religiosa. Tem gente que acha que vamos expulsar demônios lendo o Salmo 23, o Salmo 91. Se você começar a ler o Salmo 91 para expulsar demônio, o diabo vai te ajudar a terminar o Salmo. Ele não tem medo de Salmo 91. Ele tem medo de uma pessoa que tem a vida no altar. Ele tem medo de uma pessoa que tem compromisso com Deus. Ele tem medo de uma pessoa que vive em oração, uma pessoa temente. Isso ele tem medo. No capítulo 4 de Mateus, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que houve uma briga titânica entre o Criador e o tentador. E não foram raios e trovões que foram apresentados naquela grande batalha, mas foi a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele foi conduzido num grande monte. E Satanás ele disse: tu dizes que és o Filho de Deus? Se precipite daí para baixo. Pule. Prove que tu és Deus mesmo. Não está escrito no Salmo 91, versículo 11? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. Mas Jesus olhou para o demônio e disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Meus amados irmãos, o inimigo ele tem medo daquele que tem compromisso com Deus Todo-Poderoso. O diabo não tem medo dos seus conhecimentos. O diabo não tem medo da sua aparência. O diabo não tem medo da sua condição financeira. O diabo não tem medo da sua força. A única coisa que pode restringi-lo é o poder do Espírito Santo sobre nós. Se você não tiver o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, você é uma vítima. Você é um alvo fácil. Mas por isso que o Senhor Jesus ele se manifestou. E a Bíblia diz: para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então eu creio que nesta noite, Deus te trouxe aqui nesta noite para revelar algo ao teu coração. Nós precisamos estar com a nossa casa ocupada. E eu te pergunto: quem está habitando dentro de você? É impossível uma casa ficar habitada durante muito tempo. Jesus ele disse assim: quando os demônios saem do corpo das pessoas, eles andam por lugares áridos e tenebrosos e assustadores. E naqueles lugares tenebrosos eles pensam assim: eu vou voltar para minha antiga casa, que está limpa e adornada, e vou levar 7 companheiros piores do que eu. E a Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Por isso que é muito difícil um desviado voltar para Jesus. Se é uma pessoa que está no mundo, tem um demônio, e depois que a casa é limpa e adornada, e se ele voltar novamente ao mundo e se permitir que essa casa fique vazia, sem o Espírito Santo atuante na sua vida, a chance dele voltar é muito difícil. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender e compreender que o Espírito Santo ele quer habitar dentro de você. E como nós temos enfatizado e falado aqui constantemente, tem uma coisa na sua vida que é mais importante do que o seu sucesso financeiro. O seu sucesso financeiro não significa nada. O que você tem materialmente falando não significa nada. Você é pobre. Não há diferença nenhuma entre nós e os, não vou falar nem os seres humanos, que são inferiores financeiramente com relação a outras pessoas. Não há diferença nós entre animais. Vai morrer tudo. E vai apodrecer.
Quem está me entendendo? Não há diferença. O que faz a diferença é o partir da vida para outra vida. É isso que faz a diferença. E por isso que o Espírito Santo, ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele não somente realiza as obras do próprio Deus, mas ele tem força, graça, poder para vencer as intempéries dessa vida. Como que você vai lutar contra um ser que é muito superior a você? Mas quando nós temos o Espírito Santo, quando a sua casa está completamente habitada, aí, meus amados irmãos, se há ação demoníaca na sua vida, terá que sair. O diabo vai ter que se apropriar, desapropriar da sua casa. Jesus, ele conhece você muito bem. E não adianta você querer criar uma bela performance diante dos homens e diante de Deus, porque Deus conhece as suas profundezas, as mais nojentas e obscuras. A Bíblia diz que Jesus, olha só no texto, ao observá-la, você acha que Deus não te observa, não? Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Quem curou essa mulher foi aquele que tem poder sobre o diabo, que tem poder sobre as enfermidades. Amém? Quem curou aquela mulher é aquele que tem a última palavra. Ele tem o poder de dar vida e tirar também. Jesus, ele conhecia aquela mulher e observou aquela mulher. Você é observado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus, ele tem te observado. Nós não podemos guardar segredos diante do Deus Todo-Poderoso, e ainda que você guarde, não ficarão em oculto. Mas se Deus Todo-Poderoso, ele conhece, ele sabia o tempo do sofrimento, o tempo da dor daquela mulher, conhecia tudo sobre ela, sabia que ela era uma mulher religiosa, sabia que era uma mulher de fé, que cria no Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Mas havia sobre ela aquele espírito que estava sugando a vida dela, sugando a saúde dela. E Jesus deu saúde para aquela mulher naquele dia. A mulher tinha um problema seríssimo, mas ela não permitiu que aquele problema seríssimo impedisse dela caminhar. Amém, pessoal? Olha o detalhe da vida dessa mulher. Ela tinha um problema seríssimo de saúde. Ela andava, encurvada assim, cabeça baixa. Tinha que olhar de lado. Se ela quisesse olhar para o céu, tinha que olhar de lado, de banda. Problema seríssimo de saúde, imagina as dores que ela tinha. Mas os problemas que ela tinha não eram um obstáculo dela ir na casa de Deus. Tem pessoas que começam a enfrentar problemas na vida, a primeira coisa é parar de caminhar, é parar de frequentar, ficam engessados, paralisados, atracados. O segredo é nunca parar, nunca desistir, sempre avançar. Assim como aquele paralítico que havia 48 anos que estava ali no tanque, ele perseverou, estava ali 48 anos que não andava, mas no momento aprazado, quem apareceu ali? O Filho de Deus, aquele que tem o poder sobre as enfermidades, sobre as paralisias, aquele que tem o poder sobre os demônios. Os demônios ficavam apavorados. Tem gente que não acredita em demônio. Será que demônio existe? Sócrates, antes de morrer, ele afirmava
que dentro dele ele achava que tinha um demônio. Dentro de mim é um demônio. Se existe demônio, existe Deus. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Ainda que você não acredite, os demônios acreditam em Deus, sabia? Só não obedece. Eles acreditam. Jesus chegou nas margens do lago de Genezaré, conhecido como o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, a mesma coisa. E quando ele chegou na região de Gadara, veio aquele homem possesso por uma legião de demônios. E o que aqueles demônios falaram com Jesus? O que temos contigo, Filho do Deus Altíssimo? Até os demônios creem, até os demônios tremem, até os demônios reconhecem que Jesus é Deus. Eu quero te dizer, se você não acredita em Jesus, você está perdendo seu tempo aqui. Vai para casa. A sua alma já está condenada no inferno. É isso que o texto diz. Se você não acredita que Jesus é Deus, você está perdendo seu tempo neste lugar. Vai para uma pizzaria, assistir uma novela, ou ver um filme na Netflix ou qualquer outro lugar, está perdendo seu tempo. A Bíblia diz que aquele que confessar que Jesus é o Senhor, é Deus, esse já é salvo. Mas aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo será condenado. A Bíblia diz em Marcos, a partir do versículo, capítulo 16, a partir do versículo 15, diz a Bíblia: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus é Deus. Jesus, ele é o Verbo. O Verbo que se fez carne. Lá no princípio, Deus ele disse que haja luz. Que haja luz. Então nós sabemos que o nosso Jesus é aquele que estava naquele momento para a realização de grandes coisas, para mostrar para aqueles hipócritas que a religião deles não podia salvá-los. Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, outra coisa é você viver a palavra de Deus. Uma coisa é você conhecer o caminho, outra coisa é você andar no caminho. A Bíblia diz que o cego de Jericó, ele estava parado à beira do caminho, mas após ser curado, ele começou a andar no caminho. Quando você é iluminado, o primeiro milagre que Deus realiza na vida do pecador, sabe qual que é? Como dizia Thomas Watson, um dos maiores puritanos da história do século XVI, ele dizia: o maior milagre que Deus ele pode realizar na vida do homem é a iluminação. Assim como Deus fez no princípio que haja luz. O primeiro milagre é a iluminação, você passa a ver. Jesus adorava curar cegos. Amém? Amém. Iluminação. Uma pessoa que é cega não consegue compreender as coisas de Deus. É impossível. Uma pessoa disse para mim há muito tempo atrás, um homem ateu, ele disse para mim: jamais, nunca vou colocar o pé dentro da igreja. Ele disse para mim uma vez. E eu olhei para ele e falei: você sabe por que o senhor nunca vai colocar o seu pé dentro da igreja? Não, porque eu não quero, simplesmente. Não, porque você não foi convidado por ele. Você está achando que no céu entra quem Deus ele quer? Quem você acha que entra? Só entra quem ele quer. A casa é dele, as regras pertencem a ele. O chamado é dele. Essa decisão não te compete. É Deus que coloca o seu coração disposto para poder entender, compreender e seguir. Amém, pessoal? Amém. É Deus. É o próprio Deus. É Ele que abre os nossos olhos. Saulo de Tarso, ele era um assassino, religioso e assassino. E perseguidor dos cristãos. Foi Jesus que apareceu para ele, que chamou ele. Amém? Foi Jesus. Aquele homem ficou olhando para mim com aqueles olhos esbugalhados. Eu disse que você não vai atrás, a não ser que Deus te chame. No céu só entra quem Ele quer. Só entra quem Ele quer.
E se você está com essa fagulha no teu coração, glorifica Jesus, porque talvez Deus te escolheu nem milhares. E aproveite essa chance, essa oportunidade, a graça, a fé, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é vivo e reina para todo sempre. Quando a pessoa ele é iluminada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, as traves dos seus olhos caem por terra e o seu entendimento ele é desbloqueado. O que ele não conseguia compreender, ele passa a compreender, porque o nosso Deus é Deus. Ele opera coisas sobrenaturais. E o mistério da salvação é algo que não compete ao ser humano, mas somente Ele pode fazer. E nessa noite, Deus, Ele quer se revelar ao teu coração, dizendo o seguinte: você está com dificuldade? Você está com dificuldade de olhar aos céus? Qual é o impedimento na sua vida? Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja. Eu não estou perguntando se você já leu a Bíblia toda, ou se você é teólogo. Eu não estou fazendo essa pergunta. Estou te perguntando se você é nascido de novo. Se você é nascido de Deus. Porque Nicodemos, ele era um homem que aos olhos da sociedade era um homem espiritualíssimo. Mas Jesus disse para ele: não te admires, eu vou te falar para você. É necessário você nascer de novo. Meus amados irmãos, ao longo da nossa caminhada haverá muitos obstáculos e muitas coisas que poderão tentar atrasar o teu caminho. Mas aquela mulher não se permitiu. Ela não permitiu que aquele impedimento viesse impedi-la de continuar caminhando. Porque ela era perseverante e ela era persistente. Então siga o caminho e seja persistente. Não desista, não jogue a toalha, não volte atrás. O inimigo vai fazer, ele vai utilizar vários meios e métodos para poder atrasar o teu caminho, e se for possível vai levantar alguém da própria casa de Deus para poder te atrapalhar. Mas você tem que estar focado. Nós temos que estar focados no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. E assim como Ele fez na vida daquela mulher, o que garante que Ele não possa fazer agora, nesse mesmo instante? Ele quer desbloquear o teu caminho, você não consegue olhar para o céu, e talvez alguma ação demoníaca aí que está atrapalhando o seu progresso, o seu avanço. Mas Deus, Ele quer entrar com provisão. Ele chamou aquela mulher na frente, no centro, no culto, e disse para ela: mulher, você está curada agora. Naquela mesma hora, aquele demônio parasita, ele identificou: agora eu tenho que ir embora, porque quem está falando é Deus. Na mesma hora, aquela mulher se tornou agora liberta. Liberta daquele mal. Liberta. E aquela mulher alcançou a grande vitória que talvez estava buscando há anos. E Jesus se revelou a ela. Não pare de forma nenhuma. Persista. Amém? Amém. A Bíblia diz que o toque de Jesus foi Ele que habilitou aquela mulher a fazer coisas que ela não fazia. O que você não está conseguindo ainda fazer? Peça que Jesus toque em você. Amém? Amém? São as suas palavras que vão significar tudo. As suas palavras, as suas atitudes, a sua determinação, a sua coragem. Jesus está te vendo. Deus, Ele está vendo o seu sofrimento, a sua luta. Mas não use isso como desculpa. Não use isso como desculpa. Não use isso como um dispositivo para você tentar se safar da grande responsabilidade que você é um adorador. A Bíblia diz que ela adorou o Senhor. Amém? Amém. Ela adorou o Senhor. Ela adorou o Senhor. E a Bíblia diz: e sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar aquela mulher no sábado?
filho de Abraão. Havendo Jesus pronunciado essas palavras, os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todas as cidades miraculosas que foram realizadas por Jesus. Muitas pessoas vão glorificar o Senhor por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você crê nisso? Amém. Amém? Você acredita que isso aqui é uma verdade? Você acredita? Amém. Jesus ele disse assim: esses sinais seguirão os que creem. Amém, Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, uma vez eu fui convidado, estava eu uma equipe de 5, um fitness que eu tinha, apertadinho. Alguém tinha que fechar a porta do lado de fora, porque quando abria, pulava tudo para fora. Tanta gente que andava naquele fitness. O fitness velho, as rodinhas ficavam até um pouco meio abertas. Eu recebi um chamado para fazer uma visita no lugar rural, próximo de Juiz de Fora, mas um lugar bem distante. E eu peguei uma estrada de chão, estava uma noite muito chuvosa, e estava eu umas 5 irmãos. Tinha 2 irmãs, senhoras também comigo. E ali foi uma luta para chegar naquele lugar de noite, no meio de uma roça, chovendo, lama, barro, uma confusão. E com muito custo, chegamos lá naquela roça, naquela casinha simples, humilde, no meio do nada. Não estava vendo mais nada. Descendo do carro, entramos naquela casa, e a lâmpada lá era uma lamparina. Algumas lamparinas dentro de casa. E ali, quando eu cheguei lá, a senhorinha bem receptiva, estava no fogão de lenha. Fizemos um culto lá para a família. Mas o patriarca da família era encurvado. Não sei se era o mesmo nível dessa mulher, mas ele ficava assim, encurvado. E ele não se endireitava também. E ali, durante a reunião, eu chamei aquele homem à frente e coloquei as mãos nas costas daquele homem. E eu orei por ele. Eu orei por ele. E aquele homem endireitou, começou a provar as costas dele. Fizemos o culto, terminamos o culto. No outro dia, eles encontraram no meio lá, de até no arraial mais próximo, e ligaram para nós, falando assim: quero agradecer a equipe e o pastor, porque o papai mandou o recado. Ele não sabe falar pelo telefone, mas mandou o recado, dizendo assim que ele já está carregando um saco de 50 quilos de fubá nas costas para tratar dos boi. Está curado. Eu lembrei disso agora. Eu quero que os irmãos entendam que o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amém. Quem cura não é esculápio. O Deus grego, todo médico tem ali o cajado de esculápio, a serpente em volta. Quem cura não é esculápio. Quem cura é Jesus. Quem cura é o Senhor Jesus. Amém? E nessa noite Deus ele tem milagres para realizar na sua vida. Ele é o que você necessita que ele seja aqui nessa noite. Você quer que ele seja a cura para você? Ele vai ser. Você quer que ele seja a porta aberta? As palavras que ele disse para a igreja de Filadélfia, por que não pode se aplicar na minha vida e na sua? Eu coloco uma porta aberta diante de você. E ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Esse Deus maravilhoso, ele quer abençoar você. Esse Deus tremendo e glorioso, ele quer abençoar a tua vida. Por que está te impedindo? Você ainda está olhando para o chão.
Olhar para o chão simboliza aqueles que ainda vivem no campo da murmuração, da queixa, do negativismo, do pessimismo. Deus, Ele quer que você se endireite espiritualmente, olhe para o céu, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Deus não manda que você olhe para o chão. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, porque de lá me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Deus, Ele manda que você olhe para o céu. Irmão, se você está ao lado de pessoas negativas, seja seletivo com quem você anda. Seja seletivo quem está ao seu redor. Eu amo todo mundo, converso com todo mundo, abraço todo mundo, mas para estar do meu lado são pessoas, poucas gente. Poucos. Não gosto de andar com qualquer um. Tem que ser um homem de fé e mulher de fé. Amém, pessoal? Amém. Tem que ser. A Bíblia diz que 8 pessoas influenciaram 2 milhões de pessoas. Já pensou? 8 pessoas. Os espias. Amém, pessoal? Amém. 8 pessoas. E olha só a multidão. 8, 10 pessoas influenciaram uma multidão de pessoas. Foram lá averiguar a terra. Não, a terra é boníssima. Espetáculo. Tem água. Tudo que planta dá. Para carregar um carro de uva, tem que pegar com 2. Um pega de lá, um pega de cá e vão carregando. Um carro de uva é difícil para a gente entender um negócio desse. Você imagina o tamanho da laranja daqui? Amém, pessoal? Amém. Mas foi essa a descrição. Mas lá tem homens que, nós, aos olhos deles e aos nossos próprios olhos, somos como gafanhotos. O Dinei é criancinha perto daqueles homens. Qual o tamanho do Dinei? Quais 2 metros de altura? Aqueles homens eram gigantes. Eles disseram assim: não, lá tem homens que quase 3 metros de altura, 6 dedos na mão. Parece da geração de Og. É impossível se apropriar daquilo. Mas vieram 2 crentes verdadeiros e falaram assim: a terra é boa, tudo é bom. Mas me falaram no gigante que lá não é nada. A gente mete pedra nele, enfia espada nele, a gente toma posse. Irmãos, você tem que estar ao lado de quem é de Deus. Amém? E você precisa de crer no Deus Todo-Poderoso, porque o que vai fazer a diferença na tua vida não é a intelectualidade que você tem, não é a capacidade, a desenvoltura natural que você possui. O que vai fazer a diferença é o poder de Deus emanando sobre ti. É isso que faz a diferença. Amém? Então nós precisamos de compreender que nós temos que tomarmos cuidado para não sermos influenciados. Aqueles têm muito crente que diz: eu sou crente, mas o cidadão já levanta de manhã reclamando da vida. Ó Deus, ó vida. Se está frio, está ruim. Se está calor, está ruim. Se está mais ou menos, está ruim. Tudo está ruim para ele. Amém? Está tudo ruim. Meu Deus do céu. Eu só tenho esse sapato para sair. Glória a Deus que você tem um pé para colocar dentro desse sapato velho. Tem aquele que nem pé tem. Amém, pessoal? Eu queria um aparelho, colocar meus dentes tudo torto. Tem um monte de colegas aí com o dente tudo certinho, irmão. Coitadinho do bonzinho nosso que não tem nem dente mais. Você está reclamando de quê? Enquanto a gente está querendo acertar os dentes lá fora, em outros países, o dente torto é chique. Tem gente que vem reclamando da vida. Reclama de tudo. Meu Deus, esse carro, só não dá. Meu Deus do céu, vou queimar esse carro. Queima não, rapaz. Graças a Deus você tem um carro. Carro só estraga quem tem carro. Amém, pessoal? Entendeu, né? Glória a Jesus, né? Não reclama não, vamos passar a agradecer mais a Deus, irmão.
Glória a Deus. Levanta de manhã, louvado seja o nome do Senhor. O negócio está ruim, glorificado seja o nome dele, vai melhorar. Mas Estados Unidos, a economia está no buraco, eu não estou nem aí para os Estados Unidos, eu estou aí com Deus. Quem faz a diferença é o Senhor na tua vida. A Bíblia diz que Isaac morava no lugar mais sério do planeta e Deus prosperava o camarada lá. Amém, pessoal? Ah, mas a economia, que é o governo, meu irmão, você está focado no homem, foca na eternidade, no Deus Todo-Poderoso. Você é profissional liberal, você tem uma empresa, você tem negócio, você trabalha para alguém. Tem dezenas e centenas e milhares de pessoas querendo o teu trabalho. Clama a Deus que Deus vai aumentar a sua linha de contatos. Deus é Deus. Quem me entende aqui? Muitos anos atrás, eu tinha o meu negócio, todo mundo começa devagar, né? Eu pagava aluguel, oficinazinha bem precária, era um pedacinho né? de cimento, o resto era tudo terra, aquela luta danada. Mas o serviço que eu fazia tudo de qualidade. E um certo dia, chegou um indivíduo lá, no meu trabalho. Queria que você fizesse serviço para mim. Você vai ver que Deus, como é que Deus é tremendo. O proprietário do imóvel me ofereceu o terreno para comprar. Irmão, você já imaginou só? Imagina só. Eu chego perto de você e falo assim, você quer comprar um apartamento que eu tenho para te vender? E você não tem R$1 no bolso? Estou falando sério, R$1 no bolso. É isso aí. É impossível, né? Tem um centavo no bolso, lembra? Amém? Tem nada. Ele falou, você está longe disso. Ele estava assim nessa situação. Começando de pouco e tal. Aí eu fiz um cargo no senhor. Meu camarada era gerente de uma grande empresa de Juiz de Fora. Eu fiz o serviço, era um carrinho mais humilde, mas ele gostava do carro humilde. Tinha carro novo, mas tinha um carro humilde, Chevette. Irmãos, eu fiz o carro dele. Você imagina quando você pegar um carro na loja, isso é a mesma coisa. Espetáculo. Capuchinho. Só que quem fazia a mecânica daquele carro era uma das mecânicas mais famosas dentro de Juiz de Fora. Fazendo chuvisco, cara. Redentor. Aí ele levou o carro para fazer. Ele me pagou quase o mesmo valor de gorjeta. Foi um negócio assim, adorou o serviço. Ele chegou nessa oficina, essa mega oficina. Ele falou assim, o dono lá chegou e falou assim, que carro é esse? Olhou o carro enjoado. Quem gritou seu carro? Pegou o cartão, estava no bolso assim, esse cara aqui. Na mesma hora ele pegou e me ligou. Na mesma hora ele me ligou. Ele falou assim, Marcelo? Eu falei assim, sou eu. Aqui que fala fulano, aqui da oficina tal. Você que pintou o carro de Jorge? Foi sim. Foi você mesmo? Eu falei assim, foi. Posso mandar carro a você? Falei, pode. Claro. Seja bem-vindo. E volte sempre. E se quiser, fique com a gente. Irmãos, através desse contato, eu peguei 18 contatos. Olha só. Através desse contato, mais 18 contatos. E contatos de gente grande. Dono de estacionamento dentro de fora, no centro de fora. Aí, irmão, 2 anos depois, já tinha dinheiro para comprar esse. E dali, conheci um médico, Dr. Jorge Montes. Daqui, Dr. Jorge, Antônio Souza. E Deus, ele foi, daqui a pouco dá trabalho para o hospital inteiro. Sem fazer propaganda na rádio, sem mandar um panfleto na casa de ninguém. Eu quero te dizer uma coisa, nós cremos num Deus grande. Deus grande. Deus grande. Amém? Amém. Quem crê nesse Deus maravilhoso, Deus opera coisas grandes na sua vida.
Mas você não pode ter visão medíocre da vida, tem que ter pensamento positivo. Você não pode olhar para o tamanho do gigante e ver o tamanho dele. Você tem que olhar para o céu e ver o tamanho do Deus que tudo serve. Amém? Se Davi tivesse vendo o tamanho do gigante, ele estava correndo até hoje. O cara que está em quase 3 metros de altura, pesando 450 quilos, mais do que um tigre semeriano, carregando o corpo físico, 120 quilos de armadura, sua coraça escavada pesava mais do que um saco de cimento, 60 quilos, um monstro. Mas Davi disse: eu vou contra você, não é com espada nem com lança, mas em nome do meu Senhor dos Exércitos. Amém? E eu quero te dizer uma coisa: aquela mulher não pediu milagre. Imagina que tu pedir. Amém? Aquela mulher não pediu, não suplicou pelo amor de Deus. Ela não sabia nem qual é o problema certo dela. Ela era deficiente. Mas eu quero que vocês entendam que Deus, Ele conhece a sua dificuldade, conhece a sua incapacidade. Ele sabe diagnosticar muito bem a sua situação. E Ele vai operar na tua vida mediante a tua perseverança. Não pare. Fala com o seu irmão do lado. Não pare. Para não. Aleluia. Não pare não. Avança. O diabo quer que você pare. O diabo quer tirar você da casa de Deus. O diabo quer entristecer o teu coração. O diabo quer fazer você parar, desanimar, atracar. E ainda que o inimigo ele venha, entre aspas, prevalecer em certos momentos, mas a última palavra pertence ao nosso Redentor e nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos pregando aqui um Deus do impossível, um Deus do incrível. Mas se você fica olhando para a situação, é muito difícil, né? Não tem estudo, não sei o que. Irmão, meu antigo patrão, Dante Novelino, velhozinho de gente boa aquele, viu? Ele já partiu. Homem analfabeto. A assinatura dele é um garrancho. Analfabeto. Ele foi na época de 70, dono de uma empresa de ônibus, ele tinha muitos imóveis. Trabalhei para ele. A quantidade de patrimônio que aquele velho tinha é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E tem gente falando assim: eu não sei porquê, eu não vou conseguir nada na minha vida. Pelo amor de Deus, irmão. Eu conheci uma pessoa, meu Deus, estou falando demais hoje. Eu conheci uma pessoa que ela tinha o sonho de ser dentista. Só que ela não serve para estudar. É problema certo, né? Não dá, como é que você vai ser dentista sem estudar? Não entra na minha cabeça. Não entra na cabeça. Eu queria estudar, queria ser dentista, montar um consultório, mas não entra na cabeça. Aí, mas era trabalhar, fulano trabalhava em outras áreas. Ele foi juntando dinheiro, até comprar um equipamento velho, de segunda mão, na área de odontologia. A mesa e tal, começou a comprar. Demorou uns 3, 4 anos, comprou primeiro. Montou direitinho e falou assim: eu vou montar um consultório para mim. Eu não posso ser dentista, não vou colocar, eu quero ter o prazer de ter um consultório de dentista. Procurou lá os estudantes lá da faculdade, estavam faltando poucos meses para formar. E aí, você tá, já está meu pai está contando tudo, já está esperando. Mas a maioria, eu não sei para onde que eu vou. Não sei para onde que eu vou trabalhar, todo mundo perdido. Falei assim: ó, eu tenho um escritório, tenho um consultório bom pra caramba, não tinha nada. Velho lá. Tem um consultório, vou dar chance para você, né? Participação. Deu fila lá. Montou o primeiro consultório. Montou o primeiro. Bombou. Montou o segundo. Começou a ganhar mais dinheiro ainda. O terceiro, o quarto, o quinto. A última formação tinha 10. O camarada não sabe nem ler. Começa a ler um texto aqui, começa a gaguejar tudo, não sabe. Mas, irmão, você tem uma visão de Deus? Deus mas é crente, tá? Você tem que crer em Deus maravilhoso. Você não pode colocar limite. Esse Deus grande e poderoso. Amém?
Deus ele pode fazer muito mais e muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Você tem que crer. Se Deus ele faz para o ímpio, vai fazer para você que é crente? Se Deus abençoa o ímpio lá, Deus abençoa, você acha que não? Quem que deu a mente de Albert Einstein? Foi o diabo? Quem deu a mente de Steve Hawkins? Foi o diabo? Deus dá os dons aos justos e aos rebeldes. Agora, prestar conta depois tem que prestar. Mas Deus dá o talento. E você tem que agradecer a Deus pela bênção que Deus te dá, que deu. E use a ferramenta que Deus te deu. Não tente ser aquilo que você não foi chamado para ser. Mas você pode se apropriar de coisas grandes que você nunca imaginou. Amém? Deus ele quer endireitar você. Você está olhando para o chão? Está igual galinha? Só olha para o chão? Jesus falou assim: meus filhos são tudo como galinha. Ele falou isso. Amém? Os meus filhos parecem com pardal. Não. Os meus filhos parecem com águia. Olha aí, ó. Águia. Deus olha para você com a minha águia ali, ó. A outra águia, ó. Aleluia. Segundo a ornitologia, os estudos que estudam as aves, a cabeça da águia, 1/3 é o olho. Entendeu? Não? Vocês não entenderam, não? O crente, o que prevalece na vida dele é a visão. O crente tem visão grande, olha. Amém? Olhar aguçado. Segundo os ornitólogos, uma ave voando acima das nuvens, ela consegue enxergar uma formiga andando no chão. Já pensou? Quando ela vê uma presa, ela desce numa velocidade média e calcula o tempo, a distância a 300 km por hora. Pega animais que são o triplo do peso dela. Vamos lá. Águia. Talvez tem crente aqui, águia, aqui nessa noite, que está precisando de renovo. Você é águia, mas você não está dando glória a Deus ainda. Você é águia, mas está com a boca fechada ainda. Você é águia, ainda não glorificou a Jesus ainda. Você é águia, ainda não saltou no mistério ainda. A águia, quando completa 30 anos de idade, ela vai para uma rocha e entra para uma fase de transformação dentro do buraco. E ela arranca com seu próprio bico todas as suas garras, porque as suas garras estão, os cataduros estão muito encurvados, não conseguem pegar mais as suas presas com grande precisão. Depois que as suas garras começam a crescer, com seu próprio bico ela arranca as suas próprias penas. E por final, ela desova o seu próprio bico. E essa fase demora entre 150 dias para que garras novas, penas novas e bico novo possam nascer novamente. Muitas águias morrem nessa fase. Enquanto essa águia está passando pela fase de transformação, as outras águias levam salmão para comer durante esse período, para não morrer. Mas depois dessa fase, ela sai de lá nova, renovada. Asas novas, plumagem nova, garras novas, bicos novos, e elas têm mais 30 anos de vida. Tem muito crente que é águia, mas está muito também travado. Deus ele quer te renovar aqui nessa noite. Deus ele quer te renovar nessa noite. Deus ele quer te levantar e te erguer novamente essa noite. Quem está me entendendo? Amém? Deus ele quer erguer a sua visão ao céu e derramar bênçãos sem medida sobre você. Amém? O mesmo Jesus que fez ontem, ele é o mesmo hoje e continuará operando eternamente. Amém? Vamos colocar de pé? Deus não tem renovo nesta noite aqui. Glória a Deus. E nós vamos orar a Deus agora.